Lei 12.527. Paramos no artigo 30. A autoridade máxima de cada órgão ou entidade publicará anualmente em sítio a disposição na internet destinada à veiculação de dados e informações administrativas nos termos de regulamento. Inciso 1. Rol das informações que tenham sido desclassificadas nos últimos 12 meses. Inciso 2. Rol de documentos classificados em cada grau de sigilo com identificação para referência futura. Inciso 3. Relatório estatístico contendo a quantidade de pedidos de informação recebidos, atendidos e indeferidos, bem como informações genéricas sobre os solicitantes. Parágrafo 1. Os órgãos e entidades deverão manter exemplar da publicação prevista no caput para consulta pública em suas sedes. Parágrafo 2. Os órgãos e entidades manterão extrato com a lista de informações classificadas acompanhadas da data do grau de sigilo, e dos fundamentos da classificação. Seção 5. Das informações pessoais. Artigo 31. O tratamento das informações pessoais deve ser feito de forma transparente e com respeito à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, bem como às liberdades e garantias individuais. Parágrafo 1. As informações pessoais a que se refere este artigo, relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem, inciso 1, terão seu acesso restrito independentemente de classificação de sigilo e pelo prazo máximo de 100 anos a contar da data de produção a agentes públicos legalmente autorizados e a pessoa a que elas se referirem. E, inciso 2, poderão ter autorizado a sua divulgação ou acesso por terceiros, diante de previsão legal ou consentimento expresso da pessoa que elas se referirem. Parágrafo 2. Aquele que obtiver acesso às informações de que trata este artigo será responsabilizado por seu uso indevido. Parágrafo 3. O consentimento referido no inciso 2 do parágrafo 1 não será exigido quando as informações forem necessárias. Inciso 1. A prevenção e diagnóstico médico quando a pessoa estiver física ou legalmente incapaz e para utilização única e exclusivamente para o tratamento médico. Inciso 2. A realização de estatísticas e pesquisas científicas de evidente interesse público ou geral previstos em lei, sendo vedada a sua identificação da pessoa a que as informações se referirem. Inciso 3. Ao cumprimento de ordem judicial. Inciso 4. A defesa de direitos humanos ou, inciso 5, a proteção do interesse público e geral preponderante. Parágrafo 4. A restrição de acesso à informação relativa à vida privada, honra e imagem da pessoa não poderá ser invocada com o intuito de prejudicar processo de apuração de irregularidades em que o titular das informações estiver envolvido, bem como em ações voltadas para a recuperação de fatos históricos de maior relevância. Parágrafo 5. Regulamento disporá sobre os procedimentos para tratamento de informação pessoal. Capítulo 5. Das responsabilidades. Artigo 32. Constituem condutas ilícitas que ensejam responsabilidade do agente público ou militar. Inciso 1. Recusar-se a fornecer informação requerida nos termos desta lei, retardar deliberadamente o seu fornecimento ou fornecê-la intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou imprecisa. Inciso 2. Utilizar indevidamente, bem como subtrair, destruir, inutilizar, desfigurar, alterar ou ocultar, total ou parcialmente, informação que se encontre sob a sua guarda ou a que se tenha acesso ou conhecimento em razão do exercício das atribuições do cargo, emprego ou função pública. Inciso 3. Agir com dolo ou má-fé na análise das solicitações de acesso à informação. Inciso 4. Divulgar ou permitir a divulgação ou acessar ou permitir acesso indevido à informação sigilosa ou informação pessoal. Inciso 5.
impor sigilo à informação para obter proveito pessoal ou de terceiro, ou para fins de ocultação de ato ilegal cometido por si ou por outrem. Inciso 6. Ocultar, da revisão de autoridade superior competente, informação sigilosa para beneficiar a si ou a outrem, ou em prejuízo de terceiros. E, inciso 7. Destruir ou subtrair por qualquer meio documentos concernentes a possíveis violações de direitos humanos por parte de agentes do Estado. Parágrafo 1. Atendido o princípio do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, as condutas descritas no caput serão consideradas: inciso 1. Para fins dos regulamentos disciplinares das Forças Armadas, transgressões militares médias ou graves, segundo os critérios neles estabelecidos, desde que não tipificadas em lei como crime ou contravenção penal, ou inciso 2. Para fins do disposto na Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e suas alterações e infrações administrativas que deverão ser apenadas, no mínimo, com suspensão, segundo os critérios nela estabelecidos. Parágrafo 2. Pelas condutas descritas no caput, poderá o limitar ou agente público responder também por improbidade administrativa, conforme o disposto nas leis 1079, de 10 de abril de 50 e 8429, de 2 de junho de 92. Artigo 33. A pessoa física ou entidade privada que detiver informações em virtude do vínculo de qualquer natureza com o poder público e deixar de observar o disposto nesta lei, estará sujeita às seguintes sanções: inciso 1, advertência; inciso 2, multa; inciso 3, rescisão do vínculo com o poder público; inciso 4, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a administração pública por prazo não superior a 2 anos; e inciso 5, declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a administração pública até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. Parágrafo 1. As sanções previstas no inciso 1, 3 e 4 poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso 2, assegurado o direito de defesa do interessado no respectivo processo no prazo de 10 dias. Parágrafo 2. A reabilitação referida no inciso 5 será autorizada somente quando o ingressado efetivar o ressarcimento ao órgão ou entidade dos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso 4. Parágrafo 3. A aplicação da sanção prevista no inciso 5 é de competência exclusiva da autoridade máxima do órgão ou entidade pública, facultada à defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 dias da abertura de vista. Artigo 34. Os órgãos e entidades públicas respondem diretamente pelos danos causados em decorrência da divulgação não autorizada ou utilização indevida de informações sigilosas ou informações pessoais, cabendo a apuração de responsabilidade funcional nos casos de dolo ou culpa, assegurado o respectivo direito de regresso. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se à pessoa física ou entidade privada que, em virtude de vínculo de qualquer natureza com órgãos ou entidades, tenha acesso à informação sigilosa ou pessoal e a submeta a tratamento indevido. Capítulo 6. Disposições finais e transitórias. O artigo 35 foi vetado. Parágrafo 1. É instituída a Comissão Mista de Reavaliação de Informações que decidirá, no âmbito da Administração Pública Federal, sobre o tratamento e a classificação de informações sigilosas e terá competência para: inciso 1. Requisitar da autoridade que classificar informação como ultrasecreta e secreta, esclarecimento ou conteúdo parcial ou integral da informação. Inciso 2. Rever a classificação de informações ultrasecretas ou secretas, de ofício ou mediante provocação de pessoa interessada, observado o disposto no artigo 7 e demais dispositivos desta lei. E,
Inciso 3. Prorrogar o prazo de sigilo de informação classificada como ultrasecreta, sempre por prazo determinado, enquanto seu acesso ou divulgação puder ocasionar ameaça externa à soberania nacional ou à integridade do território nacional ou país, ou grave risco às relações internacionais do país, observado o prazo previsto no parágrafo 1 do artigo 24. Parágrafo 2. O prazo referido no inciso 3 é limitado a uma única revogação. Parágrafo 3. A revisão de ofício a que se refere o inciso 2 do parágrafo 1 deverá conter, no máximo, a cada 4 anos após a reavaliação prevista no artigo 39, quando se tratar de documentos ultrasecretos ou secretos. Parágrafo 4. A não deliberação sobre a revisão pela Comissão Mista de Reavaliação de Informações nos prazos previstos no parágrafo 3 implicará a desclassificação automática das informações. Parágrafo 5. Regulamento disporá sobre a composição, organização e funcionamento da Comissão Mista de Reavaliação de Informações, observado o mandato de 2 anos para seus integrantes e demais disposições desta lei. Artigo 36. O tratamento de informação sigilosa resultante de tratados, acordos ou atos internacionais atenderá às normas e recomendações constantes desses instrumentos. Artigo 37. É instituído no âmbito do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República o Núcleo de Segurança e Credenciamento, que tem por objetivos: Inciso 1. Promover e propor a regulamentação do crescimento de segurança de pessoas físicas, empresas, órgãos e entidades para tratamento de informações sigilosas. E, inciso 2. Garantir a segurança de informações sigilosas, inclusive aquelas provenientes de países ou organizações internacionais com os quais a República Federativa do Brasil tenha firmado tratado, acordo, contrato ou qualquer outro ato internacional, sem prejuízo das atribuições do Ministério das Relações Exteriores e dos demais órgãos competentes. Parágrafo único. O regulamento disporá sobre a composição, organização e funcionamento do NSC. E o NSC é que eu não falei a sigla. É o Gabinete Institucional da Presidência da República. Aí tá, é o Núcleo de Segurança e Credenciamento. Núcleo de Segurança e Credenciamento é o NSC. Então, o regulamento disporá sobre a composição, organização e funcionamento do NSC. Artigo 38. Aplica-se, no que couber, a Lei 9507, de 12 de novembro de 97, em relação à informação de pessoa física ou jurídica constante de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Artigo 39. Os órgãos e entidades públicas deverão proceder à reavaliação das informações classificadas como ultrasecretas e secretas no prazo máximo de 2 anos, contado do termo inicial de vigência desta lei. Parágrafo 1. A restrição de acesso a informações em razão da reavaliação prevista no caput deverá observar os prazos e condições previstos nesta lei. Parágrafo 2. No âmbito da Administração Pública Federal, a reavaliação prevista no caput poderá ser revista a qualquer tempo pela Comissão Mista de Reavaliação de Informações, observados os termos desta lei. Parágrafo 3. Enquanto não transcorrido o prazo de reavaliação previsto no caput, será mantida a classificação da informação nos termos da legislação precedente. Parágrafo 4. As informações classificadas como secretas e ultrasecretas, não reavaliadas no prazo previsto no caput, serão consideradas automaticamente de acesso público. Artigo 40. No prazo de 60 dias, a contar da vigência desta lei, o dirigente máximo de cada órgão ou entidade da administração pública federal, direta e indireta, designará a autoridade que lhe seja diretamente subordinada para, no âmbito do respectivo órgão ou entidade, exercer as seguintes atribuições. Inciso 1. Assegurar o cumprimento das normas relativas ao acesso à informação de forma eficiente e adequada aos objetivos desta lei.
Inciso 2. Monitorar a implementação do disposto nesta lei e apresentar relatórios periódicos sobre o seu cumprimento. Inciso 3. Recomendar as medidas indispensáveis à implementação e ao aperfeiçoamento das normas e procedimentos necessários ao correto cumprimento do disposto nesta lei. E, inciso 4, orientar as respectivas unidades no que se refere ao cumprimento do disposto nesta lei e seus regulamentos. Artigo 41. O Poder Executivo Federal designará órgão da Administração Pública Federal responsável, inciso 1, pela promoção de campanha de abrangência nacional, de fomento à cultura, da transparência na administração pública e conscientização do direito fundamental de acesso à informação. Inciso 2. Pelo treinamento de agentes públicos no que se refere ao desenvolvimento de práticas relacionadas à transparência na administração pública. Inciso 3. Pelo monitoramento da aplicação da lei no âmbito da administração pública federal, concentrando e consolidando a publicação de informações estatísticas relacionadas no artigo 30. Inciso 4. Pelo encaminhamento ao Congresso Nacional de relatório anual com informações atinentes à implementação desta lei. Artigo 42. O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta lei no prazo de 180 dias a contar da data de sua publicação. Artigo 43. O inciso 6 do artigo 116 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 90, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 116, inciso 6. Levar as irregularidades de que tiver ciência, em razão do cargo, ao conhecimento da autoridade superior ou, quando houver suspeita de envolvimento desta, ao conhecimento de outra autoridade competente para apuração. Artigo 44. O capítulo 4 do título 4 da Lei 8.112 de 90 passa a vigorar acrescido do seguinte artigo 126-A. Nenhum servidor poderá ser responsabilizado civil, penal ou administrativamente por dar ciência à autoridade superior ou, quando houver suspeita de envolvimento desta, a outra autoridade competente para apuração de informação concernente à prática de crimes ou improbidade de que tenha conhecimento, ainda que em decorrência do exercício de cargo, emprego ou função pública. Artigo 45. Cabe aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, em legislação própria, obedecidas às normas gerais estabelecidas nesta lei, definir regras específicas, especialmente quanto ao disposto no artigo 9 e na seção 2 do capítulo 3. Artigo 46. Revogam-se, inciso 1, a Lei nº 11.111, de maio de 2005, e, inciso 2, os artigos 22 a 24 da Lei 8.159, de 8 de janeiro de 91. Artigo 47. Esta lei entra em vigor 180 dias após a data da sua publicação.